Por uma Europa iliberal. Alain de Besnoit. Senhoras, senhores, prezados amigos, vou falar de um fenômeno relativamente novo que não está sem relação com o tema deste dia. É o iliberalismo. A palavra é um pouco bárbara, mas seu significado é bastante claro. Designa o aparecimento de novas formas políticas que defendem a democracia, mas, ao mesmo tempo, desejam romper com a democracia liberal, que hoje se encontra em crise em quase todos os países do mundo. O termo apareceu no final dos anos 90 nos escritos de alguns cientistas políticos ilustres, mas foi apenas muito recentemente, em 2014, que ele se firmou junto ao grande público quando o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, declarou publicamente, durante uma universidade de verão de seu partido: a nação húngara não é um agregado de indivíduos, mas uma comunidade que devemos organizar, fortalecer e elevar também. Nesse sentido, o novo Estado que estamos construindo não é um Estado liberal, mas um Estado iliberal. Ele acrescentou que agora é hora de compreender sistemas que não são ocidentais, que não são liberais e que, no entanto, fizeram certas nações terem sucesso. O que ele quis dizer com isso? E qual é, basicamente, a diferença fundamental entre a democracia liberal e a democracia iliberal? A diferença é que o liberalismo está organizado em torno da noção de indivíduo e em torno da noção de humanidade, eliminando todas as estruturas intermediárias, enquanto a democracia iliberal, que é a própria democracia, está fundamentalmente organizada em torno da noção de cidadão. A este respeito, pode-se defini-la como uma doutrina que separa o exercício clássico da democracia dos princípios do Estado de Direito. É uma forma de democracia onde a soberania popular e a eleição continuam a desempenhar um papel essencial, mas onde não se hesita em derrogar certos princípios liberais quando as circunstâncias assim o exigem. As causas da ascensão do iliberalismo são evidentes e, em muitos aspectos, estão ligadas àquelas que explicam o sucesso dos partidos populistas de hoje. Em primeiro lugar, elas se encaixam na observação de que as democracias liberais, em quase todos os lugares, se transformaram em oligarquias financeiras isoladas do povo, ineficácia, impotência, corrupção, partidos transformados em simples máquinas eleitorais, o reinado de especialistas, miopia, etc. Outra observação é acrescentada a isto, que é mais grave. Nas democracias liberais, as nações e os povos, a partir de agora, não têm mais meios para defender seus interesses. Que significado pode realmente ter a soberania dos povos se os governos não têm mais a independência necessária para determinar suas principais orientações em matéria econômica, financeira, militar ou mesmo de política externa para si mesmos? Eles podem continuar a impor princípios jurídicos que, em vez de promover a coesão dos povos e a perpetuação de seus valores comuns, levem à sua dissolução. Vamos reexaminar isso em detalhes. A democracia repousa em sua totalidade no princípio da soberania popular como autoridade constituinte. A democracia é a forma de governo que corresponde ao princípio de identidade entre os pontos de vista do governante
e do governado, sendo a primeira identidade a de um povo concretamente existente por si mesmo como uma unidade política. Todos os cidadãos pertencentes a esta unidade política são formalmente iguais. Entretanto, vamos esclarecer que o princípio da democracia não é o da igualdade natural entre os homens, mas o da igualdade política entre todos os cidadãos. O sufrágio obedece à regra: um cidadão, um voto, e não um homem, um voto. Na democracia, o povo não expressa que propostas seriam mais verdadeiras do que outras através do voto. Eles simplesmente dizem para onde vão suas preferências e indicam se apoiam ou rejeitam seus líderes. Como escreveu muito justamente Anthony Charlotte: em uma democracia, o povo não está errado nem certo, mas decide. É o próprio fundamento da legitimidade democrática. É por isso que a questão de saber quem é um cidadão e quem não é a questão fundadora de toda democracia prática. É também por isso que as fronteiras territoriais da unidade política são essenciais. Da mesma forma, a definição democrática da liberdade não é a ausência de restrições, como na doutrina liberal ou com Hobbes, mas corresponde à possibilidade de cada cidadão participar da definição coletiva de orientações políticas e restrições sociais. As liberdades, sempre concretas, se aplicam a domínios específicos e situações particulares. O liberalismo é bem diferente. Enquanto a política não é uma esfera nem um domínio separado de outros, mas uma dimensão elementar de qualquer sociedade ou comunidade humana, o liberalismo é uma doutrina que, no esquema político, divide a sociedade em um certo número de esferas e finge que a esfera econômica deve ser tornada autônoma do poder político. Seja por razões de eficácia, o mercado só funciona de forma otimizada se nada interferir em seu funcionamento natural, ou por razões antropológicas. Benjamin Constant disse que a liberdade de comércio liberta o indivíduo do poder social, pois, por definição, é o intercâmbio econômico que melhor permite que os indivíduos maximizem livremente seus interesses. A economia, originalmente percebida como o reino da necessidade, tornou-se assim o reino da liberdade por excelência. Redefinida no sentido liberal, a democracia não é mais o regime que santifica a soberania do povo, mas o regime que garante os direitos humanos, ou seja, os direitos subjetivos, inerentes à pessoa humana, e declarados naturais e inalienáveis, por este motivo. Para os liberais, estes direitos humanos prevalecem sobre a soberania do povo a ponto de que a soberania popular só é respeitada na medida em que não os contradiz. O exercício da democracia é assim colocado sob condições, a começar pela condição de se respeitar direitos inalienáveis, que todo indivíduo possui por si só, em razão de sua existência. Confundida com um Estado de Direito, que se tornou o horizonte intransponível de nosso tempo, a democracia se transforma num movimento em direção a uma igualdade cada vez maior. Essa igualdade, supostamente resultante da livre troca de direitos, sendo entendida apenas como sinônimo da mesmice. O Estado de Direito dissolve a política sob o efeito corrosivo da multiplicação dos direitos. Como disse Marcel Garbett, incessantemente invocados, os direitos humanos acabam paralisando a democracia. Devemos lembrar que o Estado de Direito,
é primeiramente o Estado de direito privado, implicando a primazia do direito sobre o poder político e repousa sobre o imperativo da obediência à lei. Embora confiando na metafísica dos direitos humanos, o único suposto garantidor da dignidade humana, ele santifica o poder das leis gerais como normas gerais que vinculam a todos, a começar pelos líderes. Assim, a legitimidade é reduzida à simples legalidade. A lei positiva reina de forma puramente impessoal e procedimental. Carl Schmitt mostrou que esse sistema elimina a própria noção de legitimidade e se mostra incapaz de funcionar em situações de emergência, onde as normas não são mais válidas. Essa substituição do político pelo direito, o legal, na verdade, acabam esvaziando o político de sua substância. O Estado de Direito anda necessariamente de mãos dadas com o individualismo liberal e sua concepção de uma liberdade totalmente negativa, que se preocupa apenas com o indivíduo e nunca com o coletivo. É por isso que o liberalismo é fundamentalmente hostil à noção de soberania, exceto a soberania do indivíduo, é claro. Para ele, qualquer forma de soberania que exceda o indivíduo é uma ameaça à liberdade. Portanto, ele condena a soberania política e a soberania popular pela razão de que a legitimidade só pertence à vontade individual. Pierre-Paul Royer-Collard já dizia: assim que há soberania, há despotismo. O indivíduo é estabelecido como soberano no absoluto. O povo não goza de legitimidade intrínseca. Não reconhecendo a validade de qualquer decisão democrática que possa infringir os princípios liberais ou a ideologia dos direitos humanos, o liberalismo nunca admite que a vontade do povo deve ser sempre respeitada. Todas as democracias liberais são democracias parlamentares representativas, o que significa que a soberania parlamentar é substituída pela soberania popular. Para o liberalismo, o governo, na verdade, não tem fundamentalmente o poder de governar, mas de representar a sociedade. Daí o papel fundamental dos representantes que, após terem sido eleitos, podem fazer o que quiserem com o poder que renunciamos em seu benefício. Mas é ainda menos provável que o povo seja representado, pois eles só são realmente soberanos quando estão presentes para si mesmos. Poderíamos dizer que a democracia liberal é uma democracia sem demos, uma democracia sem povo. Mas pode-se perguntar qual é a relação com as fronteiras. A relação é evidente e tem duas vertentes. A ideologia dos direitos humanos, já disse, apenas deseja compreender a humanidade e o indivíduo. Mas o político baseia-se no que existe entre duas noções: povos, culturas, estados, territórios, nos quais o liberalismo apenas vê simples agregados de indivíduos. A humanidade em si não é um conceito político. Não se pode ser um cidadão do mundo, pois o mundo político não é um universo, mas um pluriversum. O político implica uma pluralidade de forças presentes. Deduz, como escreveu Michael Sandel, que os princípios universais são inadequados para determinar uma identidade política comum. É por isso que o político implica a existência de fronteiras, sem as quais a distinção entre cidadãos e não cidadãos se encontra privada de significado. E a própria democracia exige fronteiras, pois só num quadro territorial bem definido
que determina o âmbito do exercício da soberania, é que o jogo democrático pode ser jogado. Foi isso que o jurista Bertrand de Mathieu observou muito recentemente quando escreveu: a democracia implica a existência de uma sociedade política, inscrita dentro das fronteiras e formada por um povo composto por cidadãos ligados por uma comunidade de destino e que partilham valores comuns. A este respeito, não é por acaso que as democracias liberais começam a multiplicar-se no preciso momento em que a União Europeia se encontra em processo de desagregação por causa da crise migratória. Não é por acaso que estas democracias liberais, que hoje vemos estabelecerem-se na Europa Central e Oriental, estão estabelecendo dignas desse nome, como o demonstra o levantamento de barreiras através das quais se esforçam por refriar os fluxos migratórios. Para o liberalismo, pelo contrário, o princípio que ele impõe é o laissez-faire, laissez-passer, a livre circulação de homens, mercadorias e capitais. Aqui encontramos um exemplo da velha oposição entre a terra e o mar. Só a terra pode realmente abarcar fronteiras, uma vez que não se pode estabelecer nenhuma nos mares e oceanos. Os fluxos migratórios, tal como os fluxos comerciais e financeiros, pertencem ao mundo marítimo, de fluxo e refluxo, enquanto o político aparece intrinsecamente ligado ao telúrico, que requer delimitação e linhas de frente. Mas devemos também ver, e é aqui que vou concluir, que as fronteiras são também limites. Elas dizem onde a autoridade política e a vontade legítima dos cidadãos de defender o seu caráter, a sua especificidade histórica social, a sua própria socialidade, ou seja, os seus costumes, param e começam. Mas hoje vivemos no tempo da ausência de limites, ou seja, da negação generalizada de limites. Poderíamos dizer que vivemos em tempo de transnacionalidade, transfronteiras, transações, transexuais, transparência, transgressão, transhumanismo. Limite é medida, ausência de limites é desproporção, e é também não diferenciação, hibridização, erradicação de particularidades e normas que a ideologia dominante tem tentado desconstruir há muito tempo. Esta ausência de limites encontra sua ilustração mais típica na própria natureza do sistema capitalista. A característica fundamental desse sistema é, na realidade, a sua orientação para a acumulação infinita em ambos os sentidos do termo, processos que nunca terminam e que não tem outro objetivo senão a valorização do capital, um sistema onde todo o excedente é utilizado para se reproduzir e aumentar a si próprio. Tudo o que possa impedir a circulação de homens e coisas necessárias à expansão planetária do mercado, a começar pelas fronteiras, deve ser erradicado ou tratado como inexistente. A lógica da expansão do capital dificilmente difere em essência dos processos que subjugam o mundo ao que Heidegger chamou de Gestel, ou maquinação. Percebido como um objeto sem significado intrínseco, o mundo é interpretado como fundamentalmente explorável. Ordena-se que se torne economicamente rentável e a fonte de lucro, ou seja, valioso no sentido econômico do termo. É a ausência de limites, tanto em teoria como na prática, que faz do capitalismo um sistema baseado na desproporção, a negação de qualquer limite, preocupado unicamente em produzir sempre mais valor para aumentar e apreciar ainda mais o capital. Notar-se-á, de passagem, que a sociedade dos indivíduos é muito naturalmente uma sociedade de mercado, uma vez
que a ausência de limites do desejo e a inflação dos direitos corresponde à ausência de limites, que é o próprio princípio da reprodução do capital. O homem econômico visa maximizar seu interesse próprio, tal como a forma capital visa maximizar o lucro. Ambos procuram aumentar a si próprios apenas na categoria de possuidores. Entre a noção de fronteira e a ideologia do capitalismo liberal, a contradição é assim total. O aparecimento de democracia e liberais confirmam. Quero dizer que alguém que poderia aprender uma lição com isto, porque é ocasionalmente conhecido por criticar o liberalismo, é o Papa Francisco, que, no entanto, nunca perde uma oportunidade de pregar pela aceitação incondicional de imigrantes, sejam eles quem forem. Devemos construir pontes e não os muros, diz o Papa Francisco, que está aqui no seu papel porque o povo de Deus ignora fronteiras e um pontífice soberano é etimologicamente um pontífice, ou seja, um homem que constrói pontes. Mas essa é uma alternativa infundada. O Papa esquece que entre muros e pontes existem também portas, que podem ser abertas ou fechadas de acordo com as circunstâncias. E, especialmente em certos casos, a ponte mais eficaz é a ponte levadiça, que baixa ou sobe para abrir ou fechar a passagem, permitindo o acesso a uma cidade ameaçada. Hoje é tempo de içar a ponte levadiça. Obrigado.